Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então esse é o vídeo que eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no vídeo de leituras de janeiro. E eu pedi pra vocês fazerem perguntas e vocês fizeram, então eu vim respondê-las. Estou aqui com o celular pra ver as perguntas e vamos lá então. A Bruna Tesolin perguntou: você já passou por um momento que ficou um mês ou mais sem ler? Se sim, como fez pra voltar a ler normalmente? Então, Bruna, eu acho que poucas vezes. Eu lembro disso ter acontecido muito no meu último ano do ensino médio, por exemplo, quando eu estava estudando para o vestibular, isso já faz bastante tempo. Mas foi um ano em que basicamente eu li muito pouco de outras coisas fora o que eu tinha que ler para estudar e vestibular. Eu lembro que um dos poucos livros que eu li aquele ano foi o último Harry Potter, que se eu não me engano saiu aquele ano. Posso estar meio enganada, posso estar confundindo as coisas, mas eu acho que foi isso. Mas é um ano que basicamente eu não li nada fora o que eu precisava ler, então eu li alguma ficção, mas eram os livros que caíam nas listas dos vestibulares que eu ia fazer e tal, então eu li muito pouco. Acho que ano passado também teve alguns meses, não chegou até um mês em que eu não li nada, mas teve meses que eu li muito pouco, ou que eu só li coisas por obrigação, também coisas que eu precisava ler por algum motivo. O que fazer pra voltar? No ano passado, quando eu tava nesse período que eu li muita coisa obrigatória, eu peguei um romance que era o Here I Am, do Jonathan Safran Foer, ficou Aqui Estou, se eu não me engano, que é um livro grande, então eu peguei um livro maior de um autor que eu gosto desses, que é bem romanção, envolvente, com vários personagens e tal, que você quer saber o que vai acontecer, e funcionou pra mim, era tipo o tipo de livro que eu tava precisando naquele momento. Então eu diria que eu acho que pra voltar a ler depois de um tempo em que por algum motivo a gente tá afastado, você pode talvez pegar algum livro, talvez até reler algum livro que você goste muito, ou pegar uma continuação de uma série que você gosta muito, ou um livro de um autor que você gosta muito, alguma coisa que já vai ser um pouco familiar, que você já sabe que você vai gostar bastante. Eu acho que isso ajuda a voltar assim no tranco, assim, pegar algo legal assim de cara. Bom, a Paty, que sempre comenta aqui, né, Paty, faz a pergunta, é o seguinte: sobre rotina de leitura. Você mistura com a rotina do dia, do trabalho ou vida pessoal? Ou tem horários específicos para ler? Não tem horário específico para ler, não. Então, o que acontece é assim, eu tenho coisas que eu tenho que ler por obrigação, seja estudos ou trabalho. Essas leituras, sim, eu me obrigo mais a fazer porque elas estão sendo feitas por outros motivos, né? Então, quando é, por exemplo, um livro que eu preciso ler para fazer uma prova ou para fazer um trabalho, o que eu vou fazer normalmente é ver o número de páginas, o número de dias que eu tenho para ler aquilo. Vou tentar manter um cronogramazinho de ler páginas por dia e até tentar ler mais rápido, e daí esses eu meio que sento a bunda e leio e pronto, assim. Os livros que eu leio por prazer, os livros que eu leio porque eu quero, eu não faço isso, assim, é uma coisa bem mais livre. Eu leio quando eu quero, quanto eu quero, e eu realmente gosto de ler, gente, então eu não preciso ficar assim me forçando. E às vezes tem dia que eu não tô a fim de ler, às vezes tem dia que eu quero me afundar no Netflix de noite, porque eu não aguento mais pensar nada. E é isso, acontece, assim, as minhas leituras de prazer eu não gosto muito de pôr muita pressão, assim, porque eu acho que a gente já tem pressão suficiente na vida pra fazer esse tipo de coisa. Então é assim, às vezes por isso eu acabo lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Então vamos supor que eu tenha que ler um livro para a faculdade, então eu vou ter lá o número de páginas que eu tenho que ler dele por dia. Vamos supor que eu já terminei esse número de páginas e de noite eu ainda quero ler alguma coisa, provável que eu pegue algum outro livro que eu tô com vontade de ler por diversão e tal, e daí é assim que eu acabo lendo mais coisas ao mesmo tempo também. Ela também pergunta sobre idiomas. Vejo que você é um pouco poliglota, quantos idiomas você domina? Eu gosto muito de aprender línguas, é um sonho meu desde criança falar muitas línguas. Então eu diria que dominar de fato, obviamente, o português, o inglês e o alemão. Eu acho que essas são as línguas que eu falo direitinho, assim. Eu sei um pouco de francês, pra quem sabe os níveis eu tenho até o A2 do francês. É o suficiente pra eu falar um pouquinho, é o suficiente pra eu, eventualmente, se precisar ler alguma coisa, conseguir ler alguma coisa. Mas não é assim nada muito absurdo, é bem básico, assim. Eu acho que eu conto muito com a
com a similaridade entre o português para conseguir me virar um pouco no francês. E eu comecei a aprender russo, mas, gente, assim, é nada de russo, assim, foi só um pinguinho, assim, não chega nem a ser perto de nada, assim, é uma língua que eu quero continuar aprendendo e vamos ver como que tempo e as coisas se configuram e espero conseguir continuar em breve a aprender russo, mas é muito divertido, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, aprender línguas. Eu tenho vontade de aprender o turco ainda, eu tenho vontade de aprender romeno e eu precisava aprender espanhol direito, assim, então, enfim, um dia, né? A vida é longa, a vida é longa. Ela também pergunta, você lê nesses idiomas por treino ou por querer muito ler um livro que não tenha lançado no português brasileiro? Os dois. No começo, quando eu comecei a ler em outras línguas, e começar a ler em outras línguas é muito difícil, assim, pelo menos foi pra mim, não é natural, é um pouco sofrido no começo, mesmo quando você já tem um certo conhecimento mais avançado da língua, não é tão fácil ler um livro inteiro nela, eu acho que isso exige treino. Então, no começo, era em grande parte por treino. E hoje a coisa já é mais natural. Em inglês, por exemplo, é muito natural pra mim ler inglês. Sim, às vezes eu tenho que procurar palavras e tal, mas é uma coisa que exige treino, assim, no começo. Mas a gente tem que começar e sair da zona de conforto, né? E depois eu acho que daí depois vira isso, né? Não tem, por exemplo, o Gilgamesh, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o livro e querer ler o livro, não tinham edições legais em português, o que agora já tem, o que é ótimo. Mas daí eu compro em inglês, por exemplo, né? Então é isso. Ela também pediu pra eu fazer um vídeo sobre leituras em outro idioma. Eu posso pensar, posso ver se rende um vídeo, mas acho que um pouquinho aqui eu já te contei. O Jonathan Souza me perguntou, costuma ter ressaca literária? Às vezes, mas eu acho que não tão forte, assim, sabe, Jonathan? Como eu tenho que ler muita coisa obrigatória, digamos assim, mesmo que eu não esteja muito afim de ler, eu acabo tendo que ler coisas. Então, às vezes eu, de fato, leio menos coisas porque eu tô com vontade e fico mais só com as leituras obrigatórias. Mas é difícil eu não ler nada. Mas às vezes tem uma fase que parece que qualquer livro que eu pegue não é legal, assim, que tá tudo meio chato, tudo clichê, blá, isso acontece às vezes, sim. Mas eu acho que nada muito sério. A Patrícia me pergunta se eu tenho planos pra terminar, quando eu terminar a minha nova graduação. Pra quem não sabe, eu sou formada em jornalismo e agora eu tô fazendo letras. Se eu tenho algum interesse profissional além do que eu já faço, ou se eu estou fazendo curso para aprimorar conhecimentos sem intenções específicas. Então, um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer letras é porque eu já meio que estava começando a entrar numa área ali que fica num limbo entre jornalismo e literatura, e eu achava importante aprofundar o conhecimento de literatura. Então, isso de fazer crítica literária, por exemplo, é uma coisa que jornalistas estão capacitados a fazer, mas que ter conhecimento em letras ajuda muito. E eu não sou muito autodidata, não funciono muito bem com isso. É claro que as pessoas podem aprender esse tipo de coisa sozinha, mas eu não funciono muito bem nesse estilo, então fazer uma outra faculdade me ajudou muito. Mas eu sou empolgada de fazer muitas coisas, sabe, Patrícia? Eu acho que meu caminho profissional é meio bagunçadinho, assim, porque eu sempre me empolgo pra fazer coisas diferentes. E sim, entrar no mundo das letras mais me abriu outras oportunidades que são mais voltadas pro mundo das letras e tem sido muito legal também. Eu não tenho muitos planos tão concretos porque eu não sou tão organizada, então eu não tenho como te responder bem essa pergunta, mas eu tenho gostado bastante de explorar novas coisas profissionais que também vão mais para as letras. Espero que eu tenha respondido. O Alisson Oliveira pergunta se eu tenho algum vídeo ensinando a ler e realmente viver a história, se concentrar ao máximo e tirar o maior proveito de um livro. Tenho certa dificuldade depois de ler muitas páginas, é que eu acabo me perdendo na história. Às vezes volto no início e começo de novo. Alguma dica? Bom, Alisson, seguinte, eu sei que tem muita gente que faz esses vídeos como ler mais, como não sei o que, eu acho que ler não tem muito segredo, assim, eu sempre sou meio cética a essas coisas. Eu acho que se alguém quer ler, você senta e você lê, assim, não tem muito segredo. Sobre aproveitar um livro, se você tá, às vezes, se perdendo demais, é porque ou você tá lendo mais páginas do que você precisava, talvez,
porque você não tá respeitando sua vontade. Porque às vezes você tentar se forçar demais a ler um livro quando você tá com a cabeça em outro lugar, às vezes é melhor você fazer essa outra coisa que você tá a fim de fazer, sei lá, assistir Netflix, enfim, qualquer outra coisa que você queira fazer, do que forçar a ler. E eu digo isso até pelas leituras obrigatórias que às vezes a gente tem que fazer, e realmente é difícil, né, você se obrigar a ler um treco quando você preferia estar fazendo outra coisa. Mas talvez o que possa te ajudar é você fazer algum tipo de registro do que você está lendo. Então, ou sublinhar, anotar na margem do livro, ou manter um caderninho, ou fazer isso em áudio no celular, o que você preferir. Mas talvez, se você conseguir registrar essas coisas de alguma forma, porque eu acho que depois que a gente tem que condensar o que a gente lê e falar isso para outra pessoa, seja num vídeo no YouTube ou numa resenha ou qualquer outra forma, parece que a gente reformula a história, parece que a gente deixa aquilo um pouco mais nosso. Então talvez essa coisa de você estar se perdendo um pouco, talvez você pode achar alguma maneira que você goste de registrar isso, e publicamente ou não publicamente, né? Você pode só deixar pra você, ou você pode publicar em algum lugar também. Eu acho que isso talvez possa ajudar. Mas se você tá lendo muitas páginas e tá cansando, é hora de parar. Isso às vezes acontece aqui, por exemplo, nesse vídeo eu comento que eu comecei a ler Drácula e já li bastante porque foi um livro que me prendeu e que eu li absurdamente rápido. Mas isso não acontece com todos os livros também. Tem livros que são mais devagares, tem livros que são muito rápidos e é assim. A Thaís até respondeu o comentário do Olisson com tenta ouvir algum tipo de som ambiente com fone de ouvido. Sabe, pra mim, Thaís, isso não funciona. Olisson, acho que você tem que tentar, mas pra mim não funciona nem um pouco. Assim, pra mim, o quanto mais quieto, melhor. A Rebeca me pergunta de onde são os marcadores que estavam no livro. Eu acho que são aqueles que tem a franjinha, né? Eles são da Juliana Fiorese, ela me mandou. Ela faz uns marcadores ilustrados bem bonitos com essas franjinhas. Eles não estão aqui agora, mas eu vou deixar o link pro site dela ali embaixo. O Leandro Machado me pergunta: você pensa em publicar um livro? Você escreve? O que costuma escrever? Eu acho muito difícil eu escrever algum dia um livro de ficção, assim. Eu não acho que eu tenha disciplina, enfim, não sei, não me vejo fazendo isso. A vida muda, eventualmente talvez eu faça isso, mas acho pouco provável. Eu admiro muito escritores de ficção, mas não sei se eu faria algo assim. Eventualmente, se eu achar um tema que me apaixone, alguma coisa assim, é possível que eu escreveria um livro de não ficção. Isso eu me vejo fazendo em algum momento. Ele me perguntou o que eu costumo escrever. Bom, eu sou jornalista, então eu escrevo relativamente bastante, né? Enfim, ultimamente tenho escrito mais sobre livros, principalmente, sobre literatura e coisas assim, mas eu já passei por várias editorias, então é isso que eu escrevo, basicamente. O Leandro também me pergunta se eu uso algum método de organização, tipo bullet journal, listas e etc. Eu uso uma agenda, gente, uma velha agenda. Pra mim, eu entendo quem curte essas coisas de bullet journal e tal, mas eu realmente faço muitas coisas ao mesmo tempo. E pra mim, qualquer método de organização que me tome tempo pra conseguir organizar um negócio não faz sentido nenhum, assim. Eu quero um negócio mais rápido possível. Então, uma agenda dessas de papel, normal, e daí eu vou marcando nos dias lá o que eu tenho que fazer. Então, o que eu gosto também da agenda é que eu tenho o ano inteiro, então eu posso ir marcando as coisas com bastante antecedência. Então, quando eu tenho prova, entrega de trabalho para a faculdade, eu trabalho, enfim, outros eventos, datas importantes e coisas assim. E quando vai chegando mais perto dos dias, eu vou colocando outras coisas mais simples que eu tenho que fazer também. É assim que eu me organizo. Eu faço algumas listas também, do tipo, eu sempre anoto, sei lá, os livros que eu li naquele mês para fazer os vídeos aqui do canal, coisas que eu tenho que fazer em algum mês específico, coisas assim, mas eu acho que é bem simples, assim, é o método mais rápido para não perder tempo me organizando, sabe? O Pedro me perguntou como foi o processo de aprender alemão. Você acha muito difícil para começar a aprender sozinho? Indica algum curso, método ou material? Bom, eu comecei a aprender alemão faz 10 anos agora. Como eu disse antes, né, aqui no vídeo, Pedro, eu não sou muito disciplinada. Então, assim, pra mim, métodos para aprender sozinho não funcionam
por causa do meu perfil mesmo, assim, eu não presto pra esse tipo de coisa, seja aprender língua, seja aprender outras coisas, eu sou terrível. Então eu não saberia dizer muito sobre métodos pra aprender sozinho. Agora eu acho que não é difícil demais pra aprender sozinho também, eu acho que daí você tem que dedicar muito tempo. Eu acho que qualquer coisa com qualquer língua, dedicar muito tempo pra língua é o melhor jeito de aprender. Então eu acho que você tem que procurar os métodos. Eu sei que esses aplicativos, tipo do Duolingo, por exemplo, eles são legais até um certo ponto, eles ajudam muito com vocabulário, por exemplo, e coisas assim, mas eu acho que eles sozinhos não são o suficiente para aprender uma língua. Ou essa pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu acho que eles passam pouca informação. Então ele é muito legal para memorizar, para pegar mais vocabulário e coisas assim, mas eu acho que só eles não sei se é o suficiente. O alemão, talvez uma dificuldade seja que a gramática do alemão é um pouco diferente da gramática do português, e isso acaba dificultando um pouco a coisa toda, assim. Então eu acho que você ter algum tipo de referência para aprender essas diferenças é importante. Existem muitos blogs que explicam essas questões de gramática, acho que existe muita fonte na internet hoje em dia, mas eu não saberia te indicar nenhum método para você fazer isso, assim, desculpa, mas realmente não conheço porque não é o tipo de coisa que eu procuro. E eu aprendi em escolas de língua, então eu fiz aqui em Curitiba, né, eu fiz Centro Europeu durante a parte do começo do curso e depois eu fui pro Goethe Institute, que eu acho que é a escola mais conceituada que dá os níveis mais altos, quando não é o caso. A Valquíria Silva deixou várias perguntas, então vamos lá. Você tem um horário de preferência para ler? Um horário que você acha que a leitura rende mais? Eu gosto de ler pela manhã, mas nem sempre dá tempo. Eu também gosto de ler pela manhã, sabe? Mas nem sempre dá tempo. Eu costumo ler enquanto eu tomo café da manhã, mas às vezes é só tipo um negocinho de jornal ou revista. Não costuma ser assim muito tempo. Normalmente durante o fim de semana que eu consigo ler tipo um livro mesmo de manhã. Não um livro inteiro, mas né, pegar assim, ler mais. Mas é uma coisa que eu também gosto de ler de manhã e eu costumo ler antes de dormir também, quase sempre. Nem sempre, e às vezes é tipo uma página e eu capoto, mas também é um horário. Mas no resto eu meio que leio quando dá tempo. Às vezes se eu almoço sozinha, eu gosto de ler no intervalo do almoço. Ou, enfim, eu vou encaixando, depende muito do dia. 2. Já leu alguma coisa do Kafka ou pretende? Eu li esse livro aqui, eu separei ele, O Essencial. Ele é uma coletâneazinha bem legal, assim, de alguns textos mais conhecidos, tem uma introdução bacana e tal. Não tem vídeo pra ele aqui no canal, eu li faz algum tempo e eu acho que eu só mencionei em algum vídeo de leituras. Mas eu provavelmente vou ler mais Kafka esse semestre, porque eu devo fazer uma disciplina na faculdade sobre ele, tô bem empolgada e é um autor que eu quero descobrir mais mesmo. Ainda da Valkyria, a terceira pergunta. Sobre leituras em outros idiomas, gostaria de saber se você fez cursinho de inglês ou foi aprendendo sozinha mesmo. Como eu já falei nesse vídeo, eu não tenho essa capacidade maravilhosa de aprender coisas, línguas sozinha. Eu fiz curso, eu comecei a aprender quando eu tinha uns 6, 7 anos, porque tinha inglês na escola que eu estudava. E quando eu tinha algo como uns 12, mais ou menos, eu comecei a fazer aulas separadas, assim, no contraturno, numa escola de inglês mesmo. E eu fiz o curso até eu ter uns 18 anos, mais ou menos, 19, algo assim. Então, e daí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a aprender alemão, porque, né, eu tava com aquele vazio na minha vida. Mas eu admiro muito quem consegue aprender sozinho, eu acho muito legal. 4. Você faz uso de algum caderno para anotações, escrever pontos de vista, citações de leituras ou utiliza o PC para isso? Depende um pouco. Eu não tenho assim um caderno que eu uso para anotar coisas sobre livros, assim. O que eu faço quando eu vou, por exemplo, resenhar um livro para um rascunho ou algum outro veículo, eu gosto de ir fazendo anotações no computador, porque eu vou usar elas depois para estruturar meu texto. Então é algo que eu já teria que escrever no computador de qualquer jeito, eu acho mais fácil fazer assim. Se é um livro para faculdade, é provável que eu faça umas anotações no caderno da disciplina mesmo, para o qual eu estou lendo o livro e algo assim. Mas em geral eu anoto no livro mesmo, então
nessas páginas iniciais que tem espaços em branco, ou nas margens, coisas assim, eu anoto bastante em livro o que eu preciso. Não tenho, assim, um caderno específico. E às vezes, dependendo do livro, rolam uns livros que eu nem anoto nada também, pra ser sincero. O Yuri Mendes tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Ele pergunta: queria saber se você acha que vai ser possível, no futuro, estudar a nossa literatura contemporânea nacional do mesmo jeito que estudamos as escolas literárias até o modernismo. Porque a literatura atual não tem a coisa da homogeneidade de temas e de estilos e coisas do tipo que essas escolas tiveram. Tu acha que vai ser possível estudá-la da mesma forma condensada, digo, nas escolas e também nas universidades que a gente estuda hoje? Yuri, eu vou tentar responder a sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem complexa e bem legal. Eu não sei se eu sei o suficiente, mas eu vou tentar. O que eu acho é que esse jeito que a gente tem de aprender nas escolas, e te digo que não é o jeito que a gente aprende na universidade, pelo menos não aonde eu faço letras, a gente realmente não aprende literatura assim, esses ismos, né? Então, modernismo, realismo, romantismo, blá blá blá, eles são uma simplificação, e a literatura não era homogênea nesses períodos também. A gente deixa tudo de fora que não se encaixa nesses ismos. É claro que se a gente pensar no barroco, ou naquele período anterior, por exemplo, na literatura do Brasil, a gente não tinha um volume de publicação tão grande quanto a gente tem hoje, por exemplo. Então talvez nesses períodos iniciais seja um pouco mais fácil apontar essas escolas, porque tinha menos coisa sendo publicada, em termos de volume mesmo. E agora a gente tem muito. Mas mesmo na época dos autores José de Alencar e Machado de Assis, não era tão homogêneo. E quando a gente começa a ler um pouco mais da literatura, a gente vê que tem muita coisa que a gente não sabe que existe, que não chega mais na gente hoje. Tem muito autor brasileiro que não está publicado atualmente e que nem sempre se encaixam nesses ismos, assim. Então, eu acho que a gente não vai conseguir encaixar a nossa literatura em ismos como antes, mas eu acho que a literatura de antes a gente também não consegue encaixar em ismos. Essa que é a questão. Ui, quase derrubei o celular. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Se você está interessado em pensar um pouquinho da nossa literatura contemporânea, um livro que eu acho que pode ser legal é o Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés. Ela tenta traçar, ela é uma professora da USP, tá aqui, ela tenta traçar algumas características que podem ser dadas à literatura contemporânea, e não só nacional, ela está pensando na literatura como um todo. Mas uma coisa que eu acho bem legal que ela fala, como a maioria dessas características já existiam de alguma forma na literatura, como no fundo quase todas as características da literatura já existiram na literatura antes. Elas só são readaptadas, refeitas, elas marcam talvez mais alguns períodos do que outros, mas enfim, ela vai falar um pouco sobre isso. Ela vai identificar então algumas características que podem ser talvez centrais da literatura produzida hoje, mas enfim, eu espero que tenha feito algum sentido essa resposta, Yuri. De novo, eu acho que a minha bagagem de estudo de literatura brasileira não é tão grande para eu poder responder a sua pergunta com tanta propriedade, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Eu não sei se os ismos também são tão homogêneos quanto a gente pensa. O que não quer dizer que é inútil. Eu gosto muito desses almanaques de literatura e gosto muito desses esquemas, porque eu acho que eles dão um panorama básico pra gente, mas eu acho que a gente tem que pensar que nem todos os livros se encaixam em todos os períodos também. Mais uma coisa que eu queria falar, a Natália Aires não fez exatamente uma pergunta, mas ela pediu pra eu voltar pro Instagram. Eu precisei dar um tempo de redes sociais de uma maneira geral. Eu acho que a única que eu tenho atualizado é de fato o YouTube. Isso se vocês considerarem o YouTube uma rede social, mas enfim. Eu tava meio irritada e na realidade eu não tenho nem entrado assim muito pra consumir e muito menos pra publicar algo meu. Mas eventualmente eu volto, eu só precisava dar um tempo de coisas que estavam me irritando, basicamente. O Paulo Dantas me pergunta se eu assisto TV, e o que eu gosto de ver. Eu não assisto TV, eu não tenho TV em casa, já fazem anos. E cada vez que eu assisto TV mesmo, assim, programas de TV, eu me assusto, porque eu acho que tá ficando muito pior, porque, sabe, eu assisto uma vez por ano e tal, então eu não assisto TV. Eu assisto, sim, algumas séries, de vez em quando filme, eu gosto muito de ir no cinema também. Eu assisto algumas séries no Netflix, ou às vezes não no Netflix,
Mas eu acho que eu assisto poucas coisas, assim, eu não sou muito de assistir. Eu assisto YouTube também, né? Mas eu acho que não é. E eu comento de vez em quando sobre séries e filmes que eu tô assistindo naqueles vídeos de indicação de não livros, caso alguém queira acompanhar. Ontem eu assisti o Todo o Dinheiro do Mundo, do Ridley Scott. Achei legal, assim, não achei nada absurdamente, mas é uma história boa sobre o sequestro de um dos caras mais ricos que existiu e tal. É uma história bacana. Outra pergunta que eu queria bastante responder é do Paulo César de Abreu. Não tem D, S Abreu. Minha pergunta é por que você demora tanto pra postar vídeos novos, às vezes até some do YouTube. Então, Paulo, o YouTube não é minha profissão, eu faço muitas outras coisas fora do YouTube. E às vezes as coisas apertam um pouco e enfim, eu acabo tendo que não publicar durante um tempo no YouTube. Mas o que acontece, por exemplo, às vezes eu fico 2 meses meio longe, mas é que eu nunca acho que vai ser 2 meses. Essa que é a questão. Eu sempre acho que tá, essa semana não vai dar, mas semana que vem eu gravo e não vai acontecer nada muito sério. Aí na semana que vem acontece uma outra coisa e deu, não, tá, tudo bem, semana que vem eu gravo. Eu nunca acho que vão ser 2 meses, então esse que é o problema, às vezes isso de fato acontece. Eu não gosto quando isso acontece, eu evito muito, eu às vezes me esforço mesmo pra conseguir gravar mais coisas e eu sei que não é ideal, mas enfim, é o que acontece. O que vocês podem ter certeza, mesmo quando eu eventualmente sumir de novo, é que eu não tenho intenções de abandonar o YouTube, então eu vou voltar, é só as coisas acalmarem um pouquinho que eu volto. É só uma questão puramente de tempo e de coisas pra fazer. E eu não sou sempre uma pessoa tão organizada como vocês podem ver. E é por isso. Então, se acontecer eu peço desculpas, mas não é pra ficar preocupado que eu sumi do YouTube, porque eventualmente eu vou voltar. A Mariana Santiago também pergunta algumas coisas. Ela pergunta qual é o seu escritor e obra nordestinos favorito. Boa pergunta. Eu não sei se eu conheço tanto quanto eu deveria literatura nordestina, pra ser sincera, mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha estante. Aqui, ó, um autor de quem eu gosto muito é a Socorro Acioli. Ela é de Fortaleza, seu nome, isso mesmo, ela é de Fortaleza. Esse aqui é o A Cabeça do Santo, é um romance muito bonitinho, muito bem feito, sobre um menino que precisa sair de casa e procurar o pai dele, e ele fica durante um tempo dormindo dentro da cabeça da estátua de um santo. E acontecem várias coisas, tem um realismo fantástico, muito bem feito, e é um livro que eu acho bem divertido. Mas eu aceito indicações de mais autores, de fato não é um grupo, um lugar que eu conheça tanto assim. E eu acho que ela fez mais uma pergunta. A Mariana também pergunta se eu me imagino na profissão de professora. E dela diz que acha que eu seria uma professora maravilhosa. Muito obrigada. Na realidade eu já sou professora também, é uma das milhões de coisas que eu faço. Então, que legal saber que você acha que daria certo, porque, né, enfim, já acontece. Mas eu comecei a dar aula em 2015, foi uma dessas oportunidades que entrar em letras me deu, e eu no começo era um pouco cética, mas não demorou muito, eu me apaixonei completamente, é uma das coisas que eu faço também. A Cristiana Marcon me pergunta se eu faço parte do grupo Leia Mulheres de Curitiba. Eu adoro as meninas que fazem a mediação do grupo, e eu às vezes vou, na realidade faz tempo que eu não vou. Eu tenho uma dificuldade de encaixar as leituras propostas por elas nas minhas leituras normais, assim, mas eu acho o grupo daqui muito legal e eu já fui algumas vezes e acho bem bacana. A Camila Martins Varão me pergunta como foi seu aprendizado da língua inglesa e como adquiriu prática na leitura em outro idioma. Então, acho que foi mais ou menos isso, né? Eu comentei que eu comecei a aprender na escola quando eu tinha uns 6, quando eu tinha uns 12, eu fui fazer cursos fora. Quando eu tinha, eu não lembro se foi quando eu tinha 18 ou 19 que eu fiz um teste de nível C2 do inglês, e daí eu passei, e daí a partir de então eu meio que parei de fazer cursos de inglês, comecei a aprender alemão. E na época eu comecei a sentir uma falta, assim, um distanciamento, né? Porque eu tava começando a aprender outra língua e eu não tinha mais aulas de inglês, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ler inglês frequentemente, assim. É estranho, é difícil no começo, é cansativo no começo, mesmo que você tenha um domínio bom da língua, é cansativo. Bom, pelo menos foi pra mim, assim.
Mas tem que insistir. Eu acho que o lance do começo é pegar livros mais simples, assim, não ir direto nos clássicos, nos livros difíceis. Acho que dá pra começar com um livro YA, por exemplo, quadrinho, coisas assim que são feitas pra você virar páginas muito rápido, sabe? E eu acho que isso ajuda a tirar um pouco dessa exaustão do começo, digamos assim. E é insistência, assim, e depois vai ficando natural com o tempo. Ou, pelo menos pra mim foi ficando natural com o tempo. O Alisson, tem outra pergunta dele aqui, que elas estavam separadas. Ele me pergunta onde que eu consigo os livros. Tu compra, pega com amigos, biblioteca, aluga? Um pouco de tudo, na realidade. Eu acho que eu compro vários livros, eu recebo muitos livros de editoras. Às vezes eu pego emprestado com amigos. Biblioteca é mais difícil, porque alugar eu acho que eu nunca aluguei um livro. Bibliotecas às vezes eu pego, mas enfim, às vezes acabo comprando, pra ser sincera. E eu pego com amigos, sim, mas é que eu tento só pegar emprestados os livros que eu sei que eu vou ler meio logo, porque eu acho sacanagem ficar com livros muito tempo, mas eu gosto muito de emprestar livros, isso eu faço bastante. Eu acho que os livros têm que circular, assim, não ficar na estante pegando pó, então eu gosto bastante de emprestar livro. Mas é mais ou menos isso, Alisson. Eu acho que hoje em dia eu principalmente recebo livro de editora ou compro. Quando eu era mais adolescente, o que eu fazia com vários amigos, por exemplo, a gente queria ler uma coleção e daí ou livro de um autor ou alguma coisa assim, cada um ia comprando uma parte e a gente ia se emprestando entre si, era muito legal. A Rubiane me pergunta se eu faço resenha de tudo que eu leio. Não faço não. Eu falo, em algum momento falo no YouTube sobre tudo que eu leio, mas não faço nem vídeo pra tudo que eu leio, né? Às vezes eu só menciono nos livros nos vídeos de leitura do mês mesmo, mas não faço resenha não. Resenhas são coisas que me ocupam bastante tempo, então não consigo. Como é conciliar suas leituras com a faculdade? Eu acho que a gente já meio que conversou sobre isso, mas eu tento marcar o que eu preciso ler pra faculdade e sentar a bunda e ler, e quando eu tô com tempo, com vontade, eu leio outras coisas. A Ana Caroline Nascimento me pergunta se eu já li ou se eu conheço a autora Sue Monk Kidd. Deixa eu ver... Não conheço. Aqui tô vendo a lista de livros dela e não conheço. Você recomenda alguma coisa dela? O que você gosta dela? Me conte. Que, enfim, eventualmente posso vir a conhecer. E bom, pessoal, é isso. Essas eram as muitas perguntas que vocês me fizeram no último vídeo. Muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que foi bem legal responder. E é isso. Eventualmente eu volto pra fazer um outro desses vídeos e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.